amigos, agora nós vamos para o capítulo 16, trata de energia nuclear, um tema super polêmico e que, devido a acontecimentos, seja ligados às mudanças climáticas, aos eventos climáticos extremos, seja também com essa tragédia que é a guerra que está se desenrolando no território ucraniano, a energia nuclear voltou a entrar num ponto de discussão muito importante. Lembro que o Partido Verde finlandês até considerou que a energia nuclear fosse uma energia sustentável, né, dentro desse contexto. A energia nuclear é polêmico, sobretudo porque o início da energia nuclear foi ligado a atividades militares, não é? A primeira grande manifestação do poder nuclear foram as primeiras, no caso, né, foram as explosões de Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial, que levou à rendição, do Império Japonês aos aliados. Então, esse início, nuclear e militar, ele gerou muitas desconfianças, com razão, e, de certa maneira, também, nós tivemos alguns poucos acidentes nucleares, alguns deles, e todos estão tratados aí ao longo do nosso capítulo, alguns deles sem maiores consequências para o público externo, e alguns realmente lamentáveis. Chernobyl, Fukushima, foram acidentes realmente muito graves e que sempre colocam essa desconfiança com relação à energia nuclear. E no caso do Brasil, o Brasil tem uma central nuclear, chamada Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que fica em Angra dos Reis. Essa central nuclear ela foi um dos objetos de protestos na época, ela foi construída e imaginada ao longo do regime militar, mas o José Lutzenberger, que foi um ecologista brasileiro muito relevante, ele inclusive escreveu um manifesto ecológico mencionado no nosso capítulo, que é quase que uma peroração contra a utilização da energia nuclear. É claro que, no momento atual, o ano 2022, os reatores nucleares, as estruturas nucleares são mais seguras do que eram no passado, e isso talvez possa nos dar um pouco mais de tranquilidade. A grande questão que a gente se coloca em termos de Brasil, e aí eu não quero entrar nessa polêmica e o James Lovelock, falecido recentemente, um dos grandes ecologistas do século XXI e XX, ele escreveu a famosa hipótese Gaia. Ele era um defensor da energia nuclear como uma forma rápida de combater as mudanças climáticas globais. Na minha opinião, se a gente puder evitar a energia nuclear, seria o ideal, né, caso a gente possa fazer isso. O Brasil tem muitas fontes de energia renovável, o que se chamou no passado de energias alternativas, e acredito que, se a gente conseguir investir bastante nesse tipo de energia, a gente não precise ficar com essa incerteza decorrente da energia nuclear. De qualquer maneira, ela é muito importante, e nós tivemos no Brasil, especificamente, não um acidente nuclear, não um problema nuclear, porque do ponto de vista jurídico, acidentes nucleares são aqueles que acontecem em instalações nucleares, usina nuclear. Mas nós tivemos um acidente radiológico, não é, em Goiás, na cidade de Goiânia, que é o famoso caso do Césio 137, não é, que foi uma pilha de césio lançada inadequadamente ao ambiente. Pessoas muito pobres viram aquilo, se encantaram com o brilho do material e começaram a usar aquilo para passar no rosto e tal, e em poucos dias morreram, né? E, inclusive, foi criada uma Fundação Leide das Neves para tratar desse assunto. E, nesse caso específico do Césio 137, há uma lei no estado de Goiânia, mencionada também no nosso capítulo, muito interessante, porque ela estabelece a indenização para os filhos das vítimas, né, do Césio 137, que venham apresentar algum tipo de problema
decorrente da exposição à radiação ionizante. Então é uma lei pouco falada, pouco comentada, mas ela é muito interessante porque ela concretiza esse tema que é muito candente dentro do direito ambiental, que é a responsabilidade intergeracional. Nós falamos nos capítulos iniciais do nosso livro. E a lei de Goiás, ela materializa isso, ou seja, pessoas que não eram nascidas à época dos eventos do Césio 137, mas que trazem em si resultados da exposição de seus pais ao Césio 137, elas, perante o Estado de Goiás, elas têm o direito a uma indenização e a um tratamento a ser fornecido pelo Estado de Goiás. Então, essa é uma lei muito interessante e que tem é uma concretização disso que se fala muito teoricamente de direitos das gerações futuras, nesse caso está concretizado. Tá? E uma última palavra, a responsabilidade civil em matéria nuclear também, peço a atenção de todos, é totalmente diferente da responsabilidade civil que normalmente se utiliza em vários campos do direito. Não é? Ela é o que se chama de responsabilidade canalizada, ou seja, praticamente tudo que diga respeito àquela instalação nuclear, inclusive transporte, etc., é de responsabilidade do operador da instalação nuclear, ou seja, da usina nuclear. Tá certo? Então eu agradeço aí a atenção de vocês e acho que esse capítulo é um capítulo bem interessante que todos espero que todos gostem. Muito obrigado.